Uno, dos, tres y cuatro. Hay una niña bailando en mí, con un pandero de lata, así desnuda por el calor de las tierras de agua baja. Hay una niña solita en mí, hablando con los tiquisques, viajando con las hormigas que mil secretos le dicen. Y cuando bailo sale a bailar, y si llora la consuelo y le digo que no hay nada mejor que andar de la tierra al cielo. Y cuando bailo sale a bailar, y si lloro la consuelo y le digo que no hay nada mejor que andar del cielo a los suelos. ¡Epa! ¡Chi, chi, 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 chi! ¡Ay, ay, ay! Hay una niña canina en mí, canis la trans de los bosques, que caza estrellas de arriba para alumbrarse la noche. Y cuando sale corriendo por la puerta abierta en pampa, yo le doy besitos de agua para su sed sin enagua. Y cuando bailo sale a bailar, y si llora la consuelo y le digo que no hay nada mejor que andar de la tierra al cielo. Y cuando bailo sale a bailar, y si llora la consuelo y le digo que no hay nada mejor que andar del cielo a los suelos. Hay una niña, sí, hay una niña rebelde. Hay una niña rebelde en mí, con olor a papaturro, que se cuelga de las ramas mágicas del mes de octubre. Recoge mangos maduros sin lavar y se los come, y cuando llega la noche se inventa ríos y conjuros. ¡Epa! Y cuando bailo sale a bailar, y si llora la consuelo y le digo que no hay nada mejor que andar de la tierra al cielo. Y cuando bailo sale a bailar, y si llora la consuelo y le digo que no hay nada mejor que andar del cielo a los suelos. ¡Epa! Y cuando bailo sale a bailar, y cuando llora yo la consuelo, sí. Y le digo sí que no hay nada mejor que andar de la tierra al cielo, del cielo a los suelos. Hay una niña bailando, hay una niña rebelde, canis la trans en los bosques. ¡Chi, chi, 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 chi! Buenas tardes. Boa tarde a todas, todos, todes, as pessoas que estão nos acompanhando nesta tarde, nesta noite, neste encontro, a nossa América Latina, por isso estamos com horários diferentes. Nós gostaríamos de agradecer muito a disposição de participarem desta atividade que nós organizamos, todas as irmãs da Rede Latino-Americana pela Educação e da Rede Latino-Americana de Mulheres, Rede Continental de Mulheres
do Caribe, os nossos trabalhos, os nossos esforços, a nossa vontade, para nos reunirmos esta tarde, para refletirmos no marco de dois acontecimentos muito importantes. O primeiro deles, cronologicamente, ele já aconteceu, mas nós já sabemos que ele tem ainda vigência, se relaciona com o dia 15 de outubro, que foi o dia no qual nós celebramos o Dia da Mulher Rural, das mulheres rurais, porque sempre queremos falar no plural, porque nós somos diversas. É um dia muito importante. Ele foi estabelecido no ano de 2007 pelas Nações Unidas como sendo um reconhecimento à contribuição fundamental das mulheres rurais para o desenvolvimento agrícola e rural, para a melhoria da segurança alimentar e para a erradicação da pobreza no campo. Mas nós sabemos também das contribuições das mulheres rurais para a conservação das sementes, para o cuidado da biodiversidade. Esse é o primeiro motivo que nos une hoje à tarde. Outro motivo é a comemoração do dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional contra a Violência contra as Mulheres. E nós queremos dizer hoje que já nós não falamos só da violência, e sim das violências. E é um dia que nós comemoramos, que não celebramos. Como isso custou, levou tempo que comemoramos, mas por que comemoramos? Porque o dia 25 de novembro, que foi estabelecido pelas Nações Unidas em 1999, o que essa data comemora é a morte, os assassinatos em 1960 de 3 irmãs dominicanas, as irmãs Mirabal, que morreram nas mãos da ditadura de Rafael Leônidas Trujillo. Elas foram assassinadas e eu acredito que hoje em dia se trata de feminicídio, não só de assassinatos, de feminicídios, porque elas eram mulheres que foram assassinadas por questões de gênero também, por um sistema violento e patriarcal. Então, hoje, agradecemos muito a presença de vocês, nós convocamos a vocês em torno a essas duas datas tão importantes para que nós pudéssemos refletir, gerar uma reflexão muito situada, que busca visibilizar as realidades, as lutas e as propostas de mulheres diversas sobre os direitos humanos, a educação da América Latina e do Caribe. Em relação ao dia 25 de novembro, queremos promover o diálogo intercultural e feminista entre redes e movimentos que defendem a vida, o território e a educação como bem comum. Também fortalecer alianças entre organizações de mulheres, redes educacionais, coletivas e movimentos sociais em perspectiva de justiça social e de gênero. Para o dia de hoje, nós convidamos mulheres ativistas de movimentos. Isso é muito importante, porque nós sabemos que essas mulheres de movimentos, nós representamos um passo além na politização da demanda. Então, a tarde de hoje, nesta tarde, vão nos acompanhar mulheres vinculadas a redes de mulheres e feministas muito importantes da nossa região.
nós já vamos conhecê-las. E eu gostaria também de dizer que nós estamos aqui, como nós já realizamos a experiência desde que surgiu a pandemia e talvez até um pouco antes, de nos conectarmos através desta via e de sempre confiar de que a conexão vai nos ajudar. Então, nós vamos iniciar as atividades, agradecemos muito a participação de todos e eu vou passar vocês para a companhia da nossa querida colega Maria Cianci, da CLAD, da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação, e eu também gostaria de cumprimentar a Nélcia Denise Guerra, que nos acompanha na rede. Eu passo a palavra para a Maria, então. Eu gostaria de cumprimentar a todas que nos estão acompanhando, aos que nos acompanham. Nós temos o prazer de estar aqui neste diálogo regional de terra, território e educação para as mulheres diversas por uma vida sem violência. Nós queremos lembrar algumas questões técnicas, nós contamos com interpretação simultânea para poder fazer uso, né? Podemos usar outros idiomas na parte de baixo do Zoom. Tem um globo terráqueo, vocês podem escolher português, creole para os colegas da Haiti, português e espanhol, creole, vocês podem escolher o idioma e inglês. E vocês têm esta sala principal aqui também em espanhol, que é o idioma que nós vamos falar. Então, nesta dinâmica, nós quisemos fazer uma estrutura diferente, quisemos provocá-los. Nós vamos fazer uma apresentação inicial, com uma pergunta inicial, e outra colega vai fazer comentários. Então, vamos começar. Nós teremos um flash informativo que vai ser compartilhado pela nossa colega aqui da área técnica, Sandra. Então, vamos ver e aí passamos a experiência. Essa é a entrada para esta experiência que nós tivemos na Guatemala. Temos algumas dificuldades técnicas para conhecer o Ramírez. Esther, você nos avisa se você está aqui na sala, por favor. A Esther não entrou, ela está com problemas com a conexão. Se podemos continuar aqui com a outra colega, então. Então, vamos dizer também que esta reunião acontece graças a REPEM e CLAD, e está comigo nesta moderação a Denise Guerra. Vamos com você, vamos fazer esta segunda rodada e ver se ela chega antes de que a sessão termine. Muito obrigada, Maria. Eu cumprimento a todos os presentes. Eu estou meio gripada, mas estou muito feliz, muito emocionada com esta sessão. Então, vamos continuar com o programado. A pergunta que eu vou fazer é para duas convidadas muito importantes, aquelas que agradecemos de terem vindo para este evento, Carmen Arriaga, da Rede Latino-Americana de Mulheres Defensoras de Direitos Ambientais e Sociais, e Miriam Iriondo, da Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Caribenhas e da Diáspora. Antes de fazer a pergunta, eu vou lançar a pergunta e eu gostaria de ouvi-las, mas antes disso, nós adoraríamos que vocês pudessem se apresentar. A pergunta é:
o direito à educação, a partir das análises da REPEN e CLAD, de exercer o direito à educação, nos habilita que exerçamos outros direitos. Nesse contexto, gostaríamos de saber, a partir da experiência da Carmen e da Miriam, em qual medida os sistemas educacionais acolheram os saberes, demandas e as necessidades das mulheres. Qualquer uma de vocês duas pode assumir a palavra. Eu gostaria, então, que vocês se apresentassem primeiro. Boa tarde. Eu vou me atrever a começar, porque eu estou com um sinal ruim, então eu estou com medo de que a conexão caia. Boa tarde, eu gostaria de agradecer a Nelson e toda a equipe da CLAD pelo convite, por estar aqui nesse processo de reflexão, de diálogo com as colegas. Estamos interconectadas pelo nosso ativismo. Eu tentarei ser sintética e comentar sobre essa pergunta, mas a partir da experiência que nós temos como rede de defensoras. Eu vou me apresentar, eu sou Carmen Aliaga, eu estou com a coordenação operacional da Rede Latino-Americana de Mulheres Defensoras de Direitos Sociais. Somos uma articulação que está presente em 12 países, principalmente com os estados que acompanham mulheres defensoras em situações de extrativismo de mineração e da questão climática. Trabalhamos no território com colegas de origem indígena e camponês, com questões de violência e questões ambientais, e a partir disso começamos, como sempre as organizações fazemos, espaços de formação alternativa, e o nosso encontro no âmbito da educação e da necessidade da situação da educação para as mulheres de origem do campo agrícola e que têm outras necessidades e vulnerabilidades, a partir da necessidade de incorporar práticas, metodologias e instrumentos que nos permitam considerar o saber local. A partir da nossa experiência e da deles, impulsionando a justiça climática feminista, principalmente na América Central, eu poderia dizer que os espaços formais de educação consideraram muito pouco os saberes locais e as necessidades das mulheres, em especial as indígenas e as mulheres de regiões agrícolas. Eu digo isso a partir de uma experiência de duas situações de dois lados. Um deles é um desejo, uma vontade, um esforço coletivo impressionante das mulheres de receberem informação continuada. Na escola, nós temos colegas de 16 anos até de 83, 84 anos, e todas elas têm muita sede de formação, estão sedentas de continuar estudando, aprendendo, porque também corresponde a uma questão de herança patriarcal, que é um direito negado. Então, a possibilidade de aprender, nós estamos presentes em vários países, o nosso trabalho é virtual e elas fazem esforço enorme, elas sobem em árvores, vão indo de um lugar para outro. Na pandemia, quando começamos com esse processo, se reuniam 2, 3 com um único celular. Então, você percebe a necessidade que elas têm e as dificuldades também, porque a maior parte delas não tem um horário. Por exemplo, nós ajeitamos os horários, quintas e sextas de tarde, e às vezes sábado de manhã, porque sempre de manhã elas estão muito ocupadas, cuidando dos filhos, netos, cuidando da água. Então, nós usamos esses espaços e horários porque pelas necessidades e cuidados cotidianos, porque essas mulheres assumem um papel e uma responsabilidade social, cuidam e
criam a sociedade, portanto, não têm essa disposição. Então, de forma geral, apesar de eu não ser especialista na educação, poderiam dizer, pela experiência que temos e como percebemos que a nossa escolinha foi adquirindo pertencimento e desejo e um afeto de que elas querem o espaço. Isso é porque tem uma grande necessidade dos espaços formais, tem um grande vazio que não considera as necessidades, os espaços e as formas das mulheres rurais. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu detectaria essas grandes falências. Eu sei que em diversos países tem diversos programas educacionais, fizeram esforços para incorporar um olhar intercultural, para aprender de formas diversas a riqueza étnica dos povos, mas sim, particularmente, se nós introduzirmos essa lacuna de gênero, estamos longe de alcançar. Além do tema de formalizar a educação para as mulheres, é satisfazer uma necessidade, um direito e o desejo de serem ouvidas, de que os saberes sejam reconhecidos como parte de uma contribuição científica real e concreta para a humanidade das mulheres indígenas e dos territórios rurais. Desculpem pelo tempo. Muito obrigada, Carmen. É muito interessante isso que você descreve. Eu tenho muitas perguntas e eu farei depois. Agora eu gostaria de ouvir a Miriam. Por favor, eu vou repetir a pergunta e você pode se apresentar antes de responder. A partir da rede e da tua experiência, em qual medida você acredita que os sistemas educacionais acolheram os saberes, demandas e necessidades das mulheres defensoras? Pode falar, Miriam. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Meu nome é Miriam Iriondo. Eu vou falar respondendo à pergunta. No contexto boliviano, eu sou da área rural, eu acho que é importante fazer conhecer, apesar de que nestes últimos anos foi implementada a questão educativa, o currículo se foca nos afro-bolivianos e deveria ser mais amplo para que se conheça mais sobre a cultura, a problemática das mulheres afro-bolivianas, afrodescendentes, as suas necessidades. Falta muita coisa, apesar de ter esse currículo que trouxe coisas, tem essa falha, é fraco, precisa ser mais fortalecido. Como isso tem que ser implementado nas escolas, os professores não se envolvem. Como aplicá-lo? E para as mulheres, nós sabemos que a nossa experiência, nós reconhecemos que a educação é fundamental, é profundamente transformadora, porque se não há acesso à educação, não só com ela não só se adquire conhecimento, mas sim confiança e capacidade de identificar situações de violência, enfim. Eu não sei se eu respondi à questão. Muito obrigada, Miriam. Muito obrigada. Sim,
E eu tenho alguns comentários para fazer e algumas perguntas também para fazer. No primeiro caso, Carmen, você falava da Escola pela Justiça Climática Feminista, você disse que é uma escola virtual, é muito interessante, adoraríamos conhecer mais aqui na CLAD. Eu queria perguntar, Carmen, porque você disse que os saberes locais não estão nos espaços formais de educação. Então, quais ações nos espaços que você milita, que você trabalha e que você pertence, como fazer que os saberes locais entrem, por exemplo, que eles sejam considerados nos espaços formais de educação? E também dirijo para você, Miriam. E queria perguntar-te isso, Miriam, como os saberes, como, por Miriam, exemplo, a gostaria de língua perguntar para afro-boliviana, você como os saberes, a língua tan poquita gente la conoce hasta afro-boliviana e que ahora, tão ¿sí? poucas Imagínate. pessoas a conhecem ou Sin a embargo, qué exploram. importante, por No ejemplo, entanto, partiendo, perdón, quão del importante conocimiento de la ela lengua é a afro-boliviana, partir do ¿qué conhecimento da pasos, língua por ejemplo, de las afro-boliviana. Então, mujeres que passos a partir da afrolatinas, rede de mulheres afrocaribeñas, en diáspora, afro-latinas, si han habido algunas afro-caribenhas da acciones como diáspora para que estos têm sido saberes, feitas? Que ações têm sido como realizadas comentaba Carmen para que también, esses sean tomados saberes, en como a cuenta, Carmen também mujeres fala, sejam levados em ingresen en los consideração espacios formales e de sejam educación? inseridos nos Sabemos espaços que hay muchos formais de complejos y educação? demás, pero Nós sabemos que há o sea, muitas ¿cuáles son las questões acciones envolvidas ali, mas como desde que sus esse espacios? conhecimento pode ser inserido em seus espaços? Perdón, disculpen que interrumpa. A Carmen Sim, se le cayó la señal, desculpem está intentando entrar por el interrompê-las. A celular. Carmen perdeu a Así que conexão. adelante, Ela Miriam. está Carmen no tentando oyó la entrar pelo pregunta. celular, então Carmen não ouviu a pergunta, ok? Ela está Adelante, tentando Miriam. Yo voltar. se las repito después. Adelante, Sim, Miriam. Miriam, por favor, eu posso repetir depois. Por favor, Miriam. Muito bem. A partir da rede e das ações que nós estamos realizando aqui são de fortalecimento, principalmente das mulheres para a liderança, para a confiança, para a sua autoestima. E a partir desse contexto que você comenta da língua afro-boliviana, nós estamos nesse processo de retomada, de recuperação da língua afro. E se, por um lado, as comunidades falavam essa língua, nossos avós falavam essa língua, essa língua está se perdendo. Então, nosso esforço é para manter essa língua viva como parte da nossa identidade, também do nosso processo étnico. Nós sabemos que a língua é parte da nossa formação. A língua africana, a conjugação dessa língua, espanhol, o quechua, tudo é uma mistura. Nós temos palavras africanas que também estão ali. Então, nós temos na atualidade um instituto, o Instituto Étnico de Língua Afro-Boliviana, que está liderando esse processo de recuperação da língua afro. São os que estão fazendo os chamados ninhos bilíngues com as crianças, nesse esforço de fortalecimento da língua, para que ela não se perca. E, claro, há ainda um caminho por percorrer, um longo caminho. Então, não há muitos recursos disponíveis, tampouco recursos e formas de ir até as comunidades. Os técnicos que fazem isso, eles viajam, sim, até as comunidades para falar com as escolas, mas ainda falta muito dos próprios professores. Eles não se envolvem com os territórios. Então, nesse trabalho com a língua afro, isso não acontece, porque não está ali dentro do currículo formal, só que se dá mais dentro das próprias comunidades afro-bolivianas. E essas comunidades, elas são mistas.
Então, nós temos ali comunidades aimaras, quechua, afro-bolivianos. Então, o que dizer? Realmente falta muito, ainda há muito para ser trabalhado para que isso seja mais funcional, digamos, e que a língua possa ser Gracias, implementada no Miriam. No sé currículo. si Carmen ha Sim, vuelto. muito obrigada, Miriam. Não sei se Carmen voltou, né? Ou Carmen se se está você tem alguma moviendo de lugar notícia. y entra en A 5 Carmen está minutos porque mudando de no lugar e nos ela vai presentando dónde voltar a estaba. Así entrar que em podemos, 5 creo, ir a minutos. la Ela está sem siguiente sinal onde ronda ela y estava. De luego acuerdo. traemos de nuevo Acho a que Carmen podemos passar à Candiano, ¿vale? próxima rodada e Ok, depois de acuerdo. recuperamos Carmen quando Adelante, ela María. possa voltar. Sim, por favor, Maria. Obrigada, Denise. Então, muito bem. Vamos percorrendo aqui as diferentes experiências. Vamos para outro flash. A Sandra também. Vamos ver aqui nesse café da tarde. Vamos ver aqui o que nos espera agora. Na América Latina, a educação das mulheres indígenas é um desafio comum que se caracteriza por baixos níveis de alfabetização, desigualdades no acesso, permanência e desigualdades por fatores étnicos e de gênero. Na Guatemala, do total de mulheres que participaram do Censo Nacional de População em 2018, apenas 0,06% completou até o 7º ano de educação básica. Para as mulheres indígenas maias, foi apenas de 0,04% na mesma estatística. No Paraguai, o relatório do Observatório Educativo Cidadão de 2020 relatou que 19,5% das mulheres interromperam sua educação por responsabilidades familiares ou trabalhos domésticos e de cuidado, em comparação com 8,9% dos homens em situação similar. Muito bem, então agora trazemos à mesa a questão da inclusão na educação de mulheres, jovens indígenas, rurais, camponesas, indígenas, afro, em todas as suas diversidades. Vamos fazer então essa rodada passando a palavra a Carla, então, da Rede de Apoio a Mulheres Rurais, para que responda em 8 minutos essa pergunta provocadora. E vamos depois ver se Carmen consegue voltar para que também comente as palavras da Carla sobre essa pergunta específica, provocadora. E é o seguinte, atenção. Que aprendizados de incidência organizacional tiveram maior avanço para a educação inclusiva? Carla, nós escutamos você. Se você puder também apresentar um pouco sobre sua trajetória e conhecer também mais Gracias, sobre a rede, María. Buenas nós a tardes con todas, escutamos. con todos. Yo Sim, soy muito Carla Maruri, obrigada, Maria. Boa soy tarde a parte de todos la e Red todas. de Eu sou Mujeres Carla Rurales de Maruri, América sou Latina y parte da el Rede de Caribe, Mulheres REMLAC. Rurais da América Esta Latina e red do Caribe, tiene como REDISLAC. secretaria ejecutiva Essa Luz rede tem Aroanga, como quien iba a secretária estar en este executiva espacio, Luz pero no ha Aroanga, delegado que por ia estar situaciones de aqui salud. nesse Nuestra espaço, mas red por es una questões red de que existe saúde ela hace não pôde 35 comparecer. años Nossa y rede es já una red existe há quase precisamente 35 regional que anos e é uma procura y rede busca visibilizar y regional abrir que espacios busca de dar empoderamiento visibilidade para e abrir mujeres y espaço de lideresas empoderamento para rurales en mulheres la amplitud de la líderes ruralidad, rurais entendiendo como dentro desse mujer âmbito rural rural, aquella entendendo que como nace, mulher crece, rural, produce, aquela se que nasce, reproduce cresce, en produz e la se tierra, en reproduz vinculación a la na tierra, por lo terra, tanto, para nosotras vinculada son à terra. rurales las Então, para mujeres que nós, são están desde mulheres los Altos rurais Llanos as hasta el que borde de los mares, estão y já eso em abraza a diferentes mujeres biomas afrodescendientes, ecossistemas indígenas, e que isso mestizas en abraça todas sus mulheres diversidades. indígenas, Entonces, afrodescendentes, mestiças, desde la em red todas as suas desde el año diversidades. Então, 2008, aqui na con la nossa Secretaría rede, desde o Ejecutiva de ano Luz, se 2008, viene na impulsando Secretaria como una Executiva bandera de da Luz, trabajo los tem procesos sido formativos. impulsionado esse trabalho de Efectivamente, desde el processo 2008 hasta el formativo. Então, desde o ano 2020-21, antes 2008 de até o ano pandemia, los 2020 e procesos eran 2021, antes presenciales da y pandemia, os buscaban processos eram precisamente todo un presenciais. tema de E o que incidencia eles en la gobernanza buscavam era local, fazer es decir, incidência na cómo las mujeres governança local, lideresas quer dizer, rurales se como as preparaban, líderes fortalecían sus mulheres rurais capacidades poderiam se para preparar, entrar en espacios de fortalecer as toma suas de decisión, capacidades siendo para esta atuar em como la espaços de principal tomada de bandera decisão. que Essa era buscaban los a procesos principal formativos bandeira presenciales. que os processos formativos Efectivamente, también presenciais buscaban que buscavam las mujeres alcançar. lideresas sean Também las que ocupen pretendiam que as espacios líderes de vocería ocupassem en las espaços distintas plataformas de que lleva e impulsa la red porta-vozes também a em partir del año diferentes 2021, como a plataformas muchas de las relacionadas a esse organizaciones tema. aquí Mas a partir presentes de les sucedió, pues 2021, como tuvimos que muitas das reinventarnos organizações aqui y presentes, movernos nós tivemos que nos a reinventar. verificar
e nos lançarmos nesse espaço digital. Nós tivemos que passar a essa forma de vinculação. E como se falava aqui ao princípio, todas nós nos encontramos com esses desafios de conectividade, muitas vezes um acesso limitado também à conexão, à tecnologia, e como a Miriam dizia, também as outras colegas, então acompanhavam aulas ali no alto de árvores ou nas montanhas mais altas ou iam a um povoado mais próximo para conseguir essa conexão. No entanto, isso também gerou uma aposta em novos espaços de organização e formação. E o que a nossa rede tem impulsionado desde o ano de 2008 em seus processos de formação como rede é justamente apostar numa formação de base. Quer dizer, ela está baseada nos direitos humanos e ativismo cidadão. As nossas escolas, os nossos processos de formação e a nossa agenda política de trabalho englobam 6 eixos de trabalho: terra, produção, água e todo o ciclo da água, violência, igualdade de direitos, participação cidadã e política, comunicação comunitária, violência e direitos, como eu já falei, e mudanças climáticas, que foi o eixo que foi adicionado no ano de 2023. Muito bem, então, no contexto dessa agenda política, nós propomos, então, uma formação de base. O que significa isso? Nosso processo busca que depois haja, então, uma ligação com um outro processo formativo que seja mais de maior profundidade em algum tema. As nossas escolas, elas se apresentam como uma base que depois permite que as mulheres continuem avançando rumo a outros espaços de incidência. Há algumas que também vão a trabalhos relacionados à terra, violência, mudança climática, e nós pretendemos que esse seja um espaço base de conhecimento. Claro que isso também envolve todo um tema de adaptação metodológica e também pertencimento cultural para o processo. E o que nós temos aqui na nossa metodologia é aprender fazendo. Então, nós apostamos no processo de replicar. Então, qualquer mulher que fez parte de um processo formativo, ela se compromete a replicar o que ela aprendeu. E a incidência organizacional permite que essas réplicas sejam em suas próprias línguas, dialetos e seu próprio território, nas formas de conceito que elas entenderam, o olhar que elas captaram. Isso nos permite chegar a mais e mais mulheres e chegar com esses conceitos de base, com essa linha de direitos humanos. Isso possibilitou que pudéssemos gerar laços em diferentes países da região. Estamos em 17 países da região. Então, nós conseguimos conexões com líderes que têm esse conhecimento e nos permitiu, desde o ano de 2012, impulsionar uma proposta coletiva de pedir aos estados do mundo que se declare a década das mulheres rurais. Essa incidência organizativa de fortalecimento das mulheres líderes é o que essa proposta coletiva chegue a 2023, depois na OEA, e em 23 de junho se declarou, então, o decênio latino-americano pelo direito de todas as mulheres latino-americanas e crianças em todos os locais da América Latina. Então, vai de 2024 a 2034. Nós consideramos que uma das maiores conquistas que nós tivemos de incidência foi também, então, esse decênio alcançado. Essa década que agora está vigente para as Américas, do Canadá ao Chile, e que se transforma num instrumento que permite uma busca por políticas públicas que tragam dignidade à vida das mulheres, crianças e adolescentes rurais. Outro ponto que eu considero que também foi uma conquista da nossa organização foram os processos formativos. Nós, até então, já temos mapeado os processos formativos com aproximadamente 3.000 mulheres como beneficiárias diretas e uma rede de 5.000, 6.000 mulheres que são beneficiárias indiretas que respondem a esses processos de replicar o conhecimento. Então, também temos espaços de tomadas de decisão, mulheres que se lançaram em seus espaços municipais, também espaços de tomadas de decisão. Nós apostamos, então, nesses processos de formação para empoderar as mulheres. E como a dona Luz diz, é o seguinte: podem nos tirar tudo, menos o conhecimento. E como ela diz, esse conhecimento tem de ser compartilhado. Então, parte da nossa busca é essa. Nós estamos interessadas em continuar conectando, criando laços entre as mulheres. Uma mulher que tem conhecimento pode aprofundá-lo em outros espaços. Me chamou a atenção
a Escola da Carmen, já com um foco mais pontual em temas ambientais, mas esse é nosso dever, tecer redes, criar redes de formação das mulheres. Além disso, os processos de formação nos permitem diminuir essa desigualdade em que o Estado não chega, em que a educação formal não chega. E são os territórios rurais, as mulheres rurais, as crianças e as adolescentes, as mulheres adultas que têm de ser atendidas. Então, para nós, a educação é chave, os processos de formação são chave e nossa maior incidência, nossa grande conquista foi essa década. E para nós, isso continua sendo também um impulso ao nosso trabalho. É o que eu poderia dizer nesse momento como resposta à pergunta que me fizeram. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Nós ainda não vamos concluir esse diálogo, ok? Nossa ideia aqui é continuar fazendo provocações, estabelecendo pontes em relação ao que você falou sobre direitos humanos, sobre processos de formação, sobre a participação também em contextos de tomada de decisões e de diminuir desigualdades. Será que agora nós vamos conseguir fazer a conexão com Carmen e escutá-la aqui na sala? Carmen, você está por aí? Você está nos escutando? Carmen? Será que vamos conseguir aqui? Vamos fazer uma segunda chamada, uma segunda convocação, uma terceira? Ui, sim, às vezes os gnomos da tecnologia nos pregam peças aqui. Então, vamos depois dar uma outra oportunidade. Depois da próxima rodada, vamos ver se conseguimos falar com Carmen, então. Antes disso, então, vamos aqui compartilhar outro flash que nós preparamos para vocês como um resultado dessa colaboração conjunta participativa. Vamos ver aqui. Lutando contra as violências nas famílias, na escola e na comunidade, ativando a partir da educação popular feminista. Centro de Pesquisa e Promoção Popular. CENDIP, do Peru. Luta contra o bullying. Muito bem, então agora vamos deixar aqui que vocês tenham esse desejo, então, de repassar esses temas. Vamos passar, então, agora com Denise para a nossa terceira rodada, que está prevista aqui para a nossa sessão de hoje. Denise? Sim, desculpem, eu tive um acesso de tosse agora. Eu posso pedir que você leia a próxima pergunta enquanto isso, por favor? Não, claro, nós aqui vamos ajudando umas às outras. Vamos a Miriam, então, vamos passar essa pergunta, essa provocação a ela. Miriam, da Rede de Mulheres, nós já conhecemos um pouco sobre sua trajetória, mas se quiser dar mais detalhes, vamos passar essa pergunta para que possa desenvolver mais ou menos ao longo de 6 minutos, ok? E Esther Camac Ramírez, que já chegou, depois vai fazer um comentário sobre esse tema, sobre essa pergunta. Eu passo a palavra, então, a você agora. O que estamos fazendo, ou o que poderíamos estar fazendo, para que o direito à educação inclua a todas nós? As múltiplas identidades que nós temos, intergeracionais, o movimento LGBTQIA+, pessoas com deficiência, diferentes grupos étnicos. O que estamos fazendo em relação a isso? O que poderíamos fazer, Miriam, por favor? Muito bem, eu acho que como mulheres nós já demos grandes passos, apesar de todas as barreiras e obstáculos com os quais nos deparamos. E sim, aí tentamos construir uma educação que abrace a diversidade. Esse tem sido um trabalho árduo, realmente, e que nos custou muito para ocupar esses espaços e também ter incidência entre mulheres. É importante, como foi comentado aqui antes pelas outras colegas, é importante contar com as alianças e colaborações entre mulheres, porque isso nos dá forças para alcançar esses objetivos que são tão importantes. Então, nós temos, sim, promovido alguns espaços intergeracionais em que crianças, jovens e adultos, mulheres adultas, homens adultos, compartilhamos nossos saberes. E aí, cada identidade tem um lugar de respeito e
também de reconhecimento. Esse reconhecimento também é importante. Hoje nós continuamos também impulsionando uma educação que reconheça essas diversidades e que reconheça as mulheres rurais, as mulheres urbanas, indígenas, afrodescendentes, também mulheres migrantes ou com alguma deficiência e também pessoas dissidentes sexuais, mas ainda vemos muitas situações que nos desafiam. Temos esses avanços, mas precisamos erradicar o racismo, o machismo, a exclusão, porque isso tudo persiste, permanece nas escolas, nas universidades. Em diferentes espaços nós os identificamos e isso nos impede de fazer muitas coisas também. Podemos avançar mais se trabalhamos juntas. Eu acho que nós podemos avançar mais se nós trabalharmos juntas, de forma coletiva, entre as mulheres e também os professores, porque é importante que os professores e as autoridades das comunidades também, que elas estejam envolvidas nestes espaços para que exista uma construção de uma educação justa, equitativa, com justiça reparativa, equitativa, de gênero. São tantas coisas que poderiam ser incluídas aí. Esse pode ser sobre comentário, não? Não sei se Esse é o comentário que eu gostaria de fazer. Eu não sei se tem mais alguma coisa que gostariam que eu dissesse. Muito obrigada, Miriam. Agora continuaremos nesta dinâmica que nós tínhamos pensado para a tarde de hoje, onde nós comentamos umas com as outras sobre perspectivas complementares, mas que são diferentes ao mesmo tempo. Então, agora, os problemas cibernéticos permitiram que a nossa colega estivesse presente, que ela se conectasse, mas nós não vamos conseguir vê-la. Então, eu vou passar a palavra para a Esther, dar as boas-vindas a ela, que ela tem insistido até se conectar, ela é da Rede Continental de Mulheres Indígenas, e que ela se apresente rapidamente, que a partir da experiência que ela tem, comente a resposta da Miriam, por favor. Te passo a palavra, Esther. Tita, eu me conectei com o último link. Eu entrei pelo telefone aqui, porque no computador eu não conseguia. Agora nós estamos te vendo. Boa tarde. Eu queria cumprimentar a todas. Sim, eu estava com problemas, porque eu queria entrar a partir do telefone e o link não me permitia entrar a partir do telefone. Depois eu me dei conta de que eu podia entrar a partir do computador. Lá eu não tenho câmera, então, enfim, eu estou aqui. Eu gostaria de primeiro agradecer a REPEN pelo convite e dizer que a minha organização local, nós trabalhamos aqui na Costa Rica, eu sou quechua peruana e eu vivo há 42, quase 43 anos na Costa Rica. Eu sou teóloga, socióloga, mas antes de mais nada, eu sou uma ativista comprometida e lutadora dos direitos dos povos indígenas e dos direitos das mulheres. Essa é a minha área de trabalho.
Tem muito para se dizer com essa pergunta. E com a pergunta que nós fizemos, e eu vou compartilhar a partir da experiência da minha instituição. Nós acabamos de fazer 30 anos, completamos 30 anos da nossa Constituição como processo organizacional de mulheres indígenas. Nós estamos presentes em 23 países, com mais de... Deixa eu fazer a conta... Se nós temos a informação correta, com mais de 98 povos indígenas, que é claro que há mais povos indígenas, mas através dos processos organizacionais, tanto das mulheres indígenas e mistos, que fazemos parte da instituição. Como etnia, nós não trabalhamos de forma direta em um processo pensado na questão da educação, porque no processo de articulação, o nosso próprio processo de articulação era educacional, próprio a partir da raiz de se repensar e não de copiar modelos, porque muitos processos organizacionais que estavam acontecendo quando nós nascemos eram repetidos modelos e perspectivas que vinham a partir de movimentos feministas, os enfoques dos direitos das mulheres. Então, nós sempre nos fizemos essa pergunta de qual era a diferença. Qual era a diferença da luta das mulheres pelo direito das mulheres de forma geral e qual era a diferença dos nossos enfoques e das nossas prioridades. Esse processo que para nós era um processo de formação constante, ele foi sendo instaurado no ECMEA através de diferentes mecanismos que agora nós temos aqui dentro. E eu vou dar alguns exemplos. Quando se falava de trabalhar sobre o empoderamento das mulheres, por exemplo, nós começamos a perguntar a partir das cosmovisões indígenas qual era o espaço, os papéis que as mulheres indígenas desempenham no território e, a partir dessa mesma cosmovisão, como nós mulheres nos vemos. Por que nós adotamos isso? Porque quando iniciamos o processo organizacional, nós começamos a receber muitas críticas e ataques dos homens que nos dizíamos que nós estávamos adotando as normas de feministas para que o povo fosse dividido. E nós começamos, de alguma forma, a responder, mas também nos perguntando como, e isso nos possibilitou que nós fôssemos até a história e fazer um processo de reivindicação histórica do papel das mulheres nos povos. O que nós fazíamos, não só fazíamos uma pesquisa, mas sim através de vários processos que eram encontros, nós podíamos conversar sobre vários temas que nos conduziam a que confrontássemos a nossa realidade e que nós buscávamos soluções para a nossa realidade. Como ECMEA, nós tínhamos muito claro o nosso objetivo, que era a questão da incidência, do reconhecimento dos nossos direitos como povos indígenas, dessa visão coletiva, individual e coletiva, mas pelos direitos como povos indígenas, nós não
postergávamos o direito das mulheres. Nós construímos, possibilitamos a participação nos níveis onde eram discutidos todos estes instrumentos, nas Nações Unidas, na OEA. Eu não sei se vocês sabem, levamos 20 anos para obter a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, das Nações Indígenas. Levou 17 anos para termos a Declaração Americana, para que tivéssemos esses instrumentos internacionais, e 14 anos levou para termos mais elementos, processos de informação, para que tivéssemos a recomendação geral de número 39. O que fizemos? A que áreas chegamos com todos estes processos? Por exemplo, além da incidência que nós realizamos em nível internacional, você está me ouvindo? Só para controlar um pouquinho do tempo e para ouvir as outras colegas, nós te damos 2 minutos mais para você concluir a ideia e para que possamos aprofundar a educação para esse fator de proteção nessas mulheres, sob a tua experiência, e passamos para Carmen, para ela se preparar para comentar o que você vai dizer, ok? 2 minutinhos para concluir, ok? Eu gostaria de priorizar 2 temas. Um deles tem a ver com a abordagem para que se tenham territórios indígenas sem violência. Nós realizamos todo um processo de diálogos intergeracionais para que se analisem os tipos de violências que as mulheres indígenas vivem dentro dos territórios e, a partir daí, conceitualizar e construir as nossas estratégias de abordagem dessas violências. Não só abordamos o tema do atendimento dessas violências, mas o nosso sonho é erradicar as violências nos territórios indígenas. Não vamos só atender situações concretas, mas também, nesse atendimento a situações concretas, o processo de sanação é um eixo central do nosso trabalho. Não podemos ter vidas de mulheres que atendem em níveis psicológicos se não for realizado uma cura para poder encontrar o equilíbrio na vida dessas mulheres, não apenas em nível individual, familiar e comunitário, e trazer esses temas dentro das comunidades, de que a violência quebra o equilíbrio da nossa cosmovisão e das nossas vidas. E se nós queremos ter vidas plenas, teremos que trabalhar com esses aspectos de nomeá-las, atendê-las, realizar processos de sanação, de cura e criar diálogos, inclusive com os homens. Mas, através disso tudo, um diálogo entre gerações. Estamos focadas nisso, fazendo diálogos que as juventudes, os jovens, com as nos desafiam a que abordemos temas que em certos momentos nós não tivemos o atrevimento de falar, como temas como as diversidades, por exemplo. E realizar processos de diálogos. Nós realizamos rodas de diálogos para que pudéssemos tratar estes temas de forma ampla. Nós realizamos encontros de mais de 100 mulheres nesses processos e, da mesma forma, há outros eixos que estão relacionados com temas da violência histórica. Nós estamos tratando também temas da justiça econômica
porque um dos grandes desafios no qual nós vivemos, as mulheres indígenas, é o trauma da violência econômica, que muitas vezes não é tratado quando falamos dos temas das violências. Por isso, falamos de violências com S. Desculpa, mas você já conhece a tirania do tempo. O tempo nos coloca limitações. Por favor, não vá embora. Vamos continuar dialogando e tem perguntas aqui pelo chat que faremos depois. Carla, você tem comentários? Que outro tempero você pode adicionar aqui? Obrigada, Maria e Esther. Que prazer te conhecer e que bom que os duendes te permitiram estar conosco. Na rede, nós compartilhamos estes anos de insistência e de resiliência e de luta coletiva. Nós, como rede, nós levamos 17 anos para a aprovação do Impulso Individual da Luz, como rede, que o nosso desenho interamericano fosse aprovado. E uma coisa que ressoou em mim, que tem a ver com os processos que nós realizamos, tem a ver com nomear, reconhecer e não normalizar a violência e as violências. Isso é importante nos processos formativos e educacionais, colocar na mesa com nome e sobrenome para justamente poder trabalhar sobre eles. E isso é algo que também nós apostamos que seja feito entre mulheres adultas, jovens e crianças. Isso é recente, mas nós estamos abrindo também para poder integrar os homens como aliados nesses espaços, nesses temas de masculinidade. E eu acho que foi interessante também essa necessidade do cuidado coletivo e dessa cura. Nós temos em todos os nossos processos formativos, o primeiro módulo tem que ver com identidade, autoestima e liderança. Nós começamos com isso por uma questão de nós nos reconhecermos no que somos como mulheres rurais, porque em muitas lideranças nos processos formativos tem uma questão de vergonha, de reconhecer que eu sou rural, indígena, afrodescendente, da área agrícola, de reconhecer nos estereótipos do meu espaço cultural, dizer com nome e sobrenome cada coisa. O primeiro passo está incluir um processo de autoestima, mas também de um cuidado coletivo. Então, nos nossos encontros latino-americanos e do Caribe, agora, na CLAD, nos acompanharam nesse espaço, nós realizamos um encontro em Córdoba, Argentina, com 50 mulheres rurais da região de 16 países, em todos os espaços de diálogo, nas mesas de trabalho, nos espaços responsivos e nas palestras, e nos espaços de cuidado coletivo, que me permitem conectar no coletivo com a rede que eu estou formando. E isso é algo importante, porque nos permite um processo de reconhecimento e de cura do que somos. Nesse sentido, uma coisa que nós trabalhamos muito a partir desse espaço de prevenção de violências é poder desarmar os próprios discursos que às vezes são gerados, ou seja, reconhecemos a humanidade de todas que estamos no espaço, porque nós ensinamos a ser super líderes, super mulheres, e isso nos tirou a possibilidade de cometermos erros, de estar cansados, de não querer estar aí. Então, nós achamos que também é uma aposta que cuida dos processos coletivos, e se cuidamos das lideranças e distribuímos o trabalho e reconhecemos o que fazemos, vamos ter lideranças que apostam no coletivo porque se sentem acompanhadas e sustentadas. Isso complementaria, e eu tenho certeza que a Luz adoraria te conhecer e estariam aqui agitando
a bandeirinha do tempo, porque Luz tem muito a contribuir. E uma coisa interessante é que teremos um grande pretexto para nos reforçarmos e nos conhecermos, para reforçar o que cada rede faz nesse espaço. Muito obrigada, Carla. Estamos nos conectando e reconectando. Então, essa mediação tecnológica permite que nos reconectemos com a experiência, com a nossa humanidade, com os processos de sanação, de cura. Estamos fazendo um movimento entre as 4 experiências que estamos compartilhando. Agora vamos para o Flash e eu vou contar para vocês com que nós vamos continuar. Sandra, 750 milhões de pessoas, jovens e adultas em todo o mundo, não sabem ler e escrever. 2 em cada 3 são mulheres. Estratégia da Unesco para a alfabetização. 2 a cada 3 mulheres e pessoas, então, em relação a essa formação, são mulheres, 2 de cada 3 pessoas. Muito bem, então vejam como já conseguimos construir conhecimento nessa sessão. Muito obrigada, Maria. Sim, muito obrigada. É um prazer realmente escutar todas essas mulheres maravilhosas, suas experiências, suas práticas também a partir da educação. Não, realmente é muito interessante. Maria sempre usa metáforas também, então que nós conseguimos entender e que também tem a ver com comida. Realmente isso está muito bem, porque a comida, a boa comida é parte também da luta que nós temos pela soberania alimentar também, que é encabeçada por muitas das mulheres, nossas mulheres do campo. Então, muito bem, eu vou ler o que algumas colegas colocaram aqui no chat. Eu vejo que a Carmen já está aqui. Oi, Carmen. Eu gostaria de pedir para a Carmen, Carla, Esther. Esther está por aí? Sim? Ok. E Miriam também, que anotem esses comentários. Não para que todas respondam tudo, ok? Mas caso de que alguém quiser fazer um comentário, pode fazer isso, porque a ideia é que depois nós possamos abrir um espaço de diálogo com as pessoas que estão aqui. Então, essa rodada de comentários sobre as perguntas no chat tem que ser breve, para que depois possamos abrir esse espaço de diálogo na sala, certo? Então, Miriam, então vai dizer que nós precisamos de uma educação que vá além da sala de aula, uma educação social de rua. No México se fala de educação formal, informal, para que todos conheçam seus direitos. Depois, Miriam Ovalle diz também que também se pode falar de mulheres rurais sem que elas tenham acesso a terras, quer dizer, tomar o conceito como as mulheres que apenas vivem em contextos rurais. Ela pergunta, e dúvida, qual é o conceito de educação popular que vocês abordam? Ui, isso pode ser muito longo, companheiras. Pensem bem o que vão comentar aí para que seja um comentário muito breve. E depois nós temos perguntas relacionadas às violências. Por que surge essa questão de como a educação, perdão, pode ser um fator protetor diante das diversas e múltiplas violências que são praticadas contra as mulheres, as meninas, as adolescentes, e também sobre como a educação pode ser um modo de acompanhar processos de cura também. Então, muito bem, o que eu gostaria de propor aqui? Bom, está essa dúvida sobre o conceito de mulheres rurais e também temos aí uma pergunta sobre educação popular. Eu gostaria de pedir para quem decidir responder essa pergunta que seja muito sintética, muito breve, porque senão isso vai se estender muito. E, por fim, está também a questão do papel da educação nos processos de cura, na prevenção e também na cura. Na cura, no processo de cura de diferentes violências.
que as mulheres sofrem, também as adolescentes, jovens, adultas, idosas, enfim, todas as mulheres. Carmen, você levantou as mãos, você quer responder? Ok, pouco tempo, ok? Carla também. Sejam breves, por favor. Ay, disculpen que me perdí, la Sim, tecnología peço no me acompañó esta vez y me desculpas perdí un pela ratito perda de de conexão. A escucharlas. tecnologia às Yo vezes es que se me pega hacen essas muy peças e eu valiosas las perdi preguntas. Voy a muito tratar de ser muy do que breves, falaram ¿verdad? aqui, mas as Pero sí perguntas são como ótimas e eu tentarei mostrar responder um pouco como lo aqui. que ha inspirado en nosotras el pensar la E eu educación en el também sentido gostaria de también compartilhar o que nos de inspira refugio y de também a pensar a liberación, educação ¿no? como um espaço de No refúgio e sé, yo também de vengo también como liberdade. Miriam de territorio Eu, boliviano y ahí como traemos Miriam, una eu também historia muy venho de fuerte sobre la território escuela indígena boliviano que en e su temos uma momento história muito fue forte também sobre criminalizada, a fue escola perseguida, indígena, que já foi profesores que criminalizada, educaban a niños perseguida. indígenas fueron Temos reprimidos, fueron professores violentados, que ¿no? educavam Entonces, alunos vengo indígenas que de una historia de sofreram mucha repressões lucha por la também. educación como Então, essa é acceso uma a história de dignidad, muita como luta acceso a pela reconocimiento educação, y como acceso a la acesso à identidad, dignidade, con todas sus reconhecimento variantes, e con todo lo que acesso à se puede hablar identidade. como desde E una com mirada tudo que tem a descolonizadora, ver de com todo el esse contenido olhar también blanco decolonizador que ha tenido e históricamente la esse educación formal, conteúdo, y yo le esse diría también papel contenido patriarcal, que tem tido pero más dentro da allá de educação eso, formal, também nosotras nesse contexto sentimos que los espacios patriarcal. de Mas, para educación além en de un tudo isso, momento nós sentimos que os regional pero espaços global como en el que de estamos, educação, nesse se momento, hace igual que nesse en esos âmbito tiempos de la regional e escuela, também me acuerdo de la global, escuela de Guarizare, de la escuela acontece perseguida, nos tempos un de refugio, escolas un refugio perseguidas, e a para la educação pode liberación. ser aí Entonces, en el um marco donde refúgio se para a pueda libertação. articular Então, nesse relaciones contexto em de que há igualdad, relações relaciones de de interculturalidad, relaciones donde igualdade e seamos interculturais capaces de que podem ser reconocer un articuladas, acúmulo de em relações em que saberes que están nós depositados y que se possamos están transmitiendo reconhecer continuamente por esse formas que a acúmulo de veces saberes se que escapan são mucho de la depositados e são cuadratura de la transmitidos educación formal. continuamente Creo de que formas definitivamente que hay una escapam da escuela educação formal. general, una Isso escuela, un sim ámbito de la fala de educación uma que va más allá de los escola márgenes de e lo de um formal y lo âmbito de educação informal, que de vai lo além popular y lo da reconocido formalidade, para institucional, além do que está popular e do transformando el mundo, reconhecimento ¿no? institucional. E essa Lo escola siento está cada vez más transformando o presente al mundo. escuchar a Eu acho Miriam, a que las isso é cada vez compañeras, mais lo veo muy presente, como vivo. quando escuto a Es un Miriam e tejido outras muy fuerte companheiras. que creo Então, que realmente é um en este movimento momento de crisis, muito además forte. psicológica, E eu acho que nesse precisamente las momento de mujeres crise que traen psicológica, estos saberes, inclusive, que lo han as acumulado, lo mulheres, han llevado del principalmente que continente al trazem esses continente, saberes, nos esse están dando una conhecimento lección acumulado no importante de continente, elas por estão dónde está nos dando uma y que en lição esa transmisión de importante. saberes que lo han E hecho nessa por transmissão de mecanismos conhecimento, orales, por que é feita por tejidos, mecanismos por una rurais, serie de bordados, também por como tecidos, la por memoria que está bordados, presente también como a en ese memória que tipo também de está formas en las que se ha presente transmitido nesse tipo de forma, estos que é conocimientos, transmitido nos abren una ruta de pelas reconstrucción mulheres, de isso também esperanza. nos Yo lo abre um pensaría por ahí. caminho Igual no sé si incrível de responde esperança. a Eu una acho que é um partecita pouco al por menos de aí. las Eu não sei preguntas, se pero es responde como pelo menos de la em parte a experiencia que les pergunta, podemos mas é compartir. como eu poderia compartilhar a Muchas partir da gracias, minha própria Carmen. experiência. Carla. Sim, Carmen, muito Bueno, yo obrigada. voy a Carla, enfocar por como en la favor. consulta de la Muito bem, duda eu vou me de las mujeres focar na rurales. dúvida sobre as mulheres A ver, rurais, certo? evidentemente, cuando yo planteaba el Claro, concepto que quando nosotras eu manejamos desde coloquei aqui RedLab, o conceito que nós es un temos aqui na concepto que nossa para rede sobre nosotros fue mulheres rurais, esse é um complejo conceito armarlo y que organizarlo, foi precisamente porque complexo cuando se de formula definir, este concepto es en el principalmente porque 96, quando ya han esse pasado conceito é varios años formulado de em eso y la realidad ha 1996, ido já cambiando passaram vários efectivamente, anos. Então, pero claro, a por eso realidade mismo para mudou nesse nosotras tempo. mujeres rurales son Mas, aquellas que por están isso en mesmo, para nós, vinculación as con la mulheres rurais ruralidad são as que desde têm la algum realidad de su vínculo com a territorio, ruralidade a porque la partir da ruralidad no es la realidade misma dos en seus Bolivia que en territórios, porque Ecuador a y que en Chile y en ruralidade na Argentina. Bolívia, no Las Chile e no condiciones Equador son não é igual. completamente As distintas porque hay condições são países que tienen totalmente procesos de diferentes. avanzada, Há países pero que que hay una têm ruralidad diferentes presente y existe. Por eso processos já seguimos rurais, hablando de mas ainda ruralidad. há uma Entonces, ruralidade y no presente. Então, por necesariamente isso, nos nós referimos a las continuamos mujeres que en vinculación con falando la sobre tierra, ya isso. sea los Mas não quer dizer que los as maes son mulheres que tenham propietarias de um la tierra, vínculo porque com a más terra bien sejam as es uno de proprietárias da los ejes de terra. trabajo Não. de Redback Esse é um justamente dos hablar de la eixos de propiedad trabalho de da la rede, tierra, é falar pero sobre a nos propriedade. referimos en el sentido de ubicación geográfica y espacio de pertenencia, más que nada. Entonces, para nosotras como Red Black también ha sido y seguirá siendo un concepto que vaya evolucionando, porque las ruralidades han ido evolucionando. Y algo que pasa también es que justamente
Hay una E migración quando falamos em interna del campo a ruralidades, nós ciudad o estamos de falando que ruralidad realmente a há uma urbanidad migração que da permite o que ruralidade à hace que los urbanidade que cordones de permite que miseria os de las cordões ciudades de miséria acrecenten y das sobre todo cidades, quienes están en esos eles cordones son mujeres acrescentem e que rurales que esses migran buscando corredores pues una que mejor estão aí são condición de vida mulheres entre rurais que comillas y por migram eso nosotras buscando melhores también le condições de apostamos a vida. través de Por nuestro isso, nós diseño também a que apostamos, a las partir da nossa mujeres, las niñas organização, rurales de que as ahora puedan seguir crianças, as siendo las meninas mujeres rurais de rurales de hoje possam mañana. continuar Esa es la sendo apuesta que as hacemos, mulheres que sí, rurais de que amanhã. está en la Essa é a tierra, en la aposta que nós ruralidad, en su fazemos. espacio, Quem siga está na siendo una terra e que esperanza y está que nesse no haya espaço como esta possa mirada de continuar voy a sendo uma salir de aquí esperança, e porque que no não tengo haja esse las olhar de condiciones, que no tengo vou educación, sair no daqui tengo porque não há conectividad, no tengo condições, não há condiciones dignas de educação, vida, não há sino que conexão, buscar não há estas condições otras dignas de apuestas. vida. Não, Entonces, nós precisamos buscar realmente esses outros nosotras, nuestra caminhos também. conceptualización fue Então, creada o en el nosso 96 por conceito foi 200 criado em mujeres lideresas 1996 rurales por 200 mulheres que buscaban líderes como rurais simplificar que qué buscavam significaba ser una mujer. En simplificar ese o que momento solo se significava hablaba ser de uma mulher campesinas rural como naquele tal, momento. luego el Até concepto se então só amplía se a la falava de ruralidad camponesas e depois o y es conceito se cierto, ampliou a muchos, mulheres rurais. nos ha pasado en otros E espacios claro, con isso muchos também já aconteceu teóricos, conosco em outros digamos, espaços, com muitos teóricos falando y sí, sobre isso. Carla, yo sé atenção que ao nos ha tempo. pasado Sim, eso, que apenas para hemos concluir. entrado como en estas Isso já otras aconteceu conversaciones que, conosco, digamos, de no van de que la entre mano essas con lo outras nuestro, pero conversas sobre o bien en el chat alguien conceito decía en que cada tem a país ver sería com a distinto. nossa questão, eu vi que alguém no Efectivamente, chat porque en cada escreveu que país la cada país é ruralidad es diferente. distinta, É pero son isso, las em cada mujeres que país pertenecen, que a están en la ruralidade ruralidad. é Ese diferente, mas sería são as nuestra mulheres que mirada. estão na Gracias. ruralidade. Esse é o nosso olhar. Obrigada. Sim, obrigada, Esther. Obrigada, Carla. Esther, você levantou a mão? Sim, sim. Muito bem, de maneira muito breve para responder algumas das questões que foram colocadas aqui. A primeira coisa que eu diria é que nós temos que, bueno, vamos considerar esses processos de decolonização em nosso trabalho. Nós precisamos tirar esses rótulos em relação à educação. Temos que nos desprover deles quando nós continuamos reforçando as diferenças entre a educação formal e a informal. O que nós temos que fazer é reivindicar que todo o processo é formativo e é educativo, certo? E que nós podemos fazer isso de diferentes maneiras, mas é nosso processo de formação, é nosso processo educativo, que por meio de diversas metodologias, nós então podemos fazer esse processo de aprendizado, de construção de conhecimento, de compartilhar conhecimentos, sonhos e compartilhar estratégias de trabalho. Olhem, eu acho isso difícil, eu sou muito rebelde, então para mim me custa repetir esses padrões que foram impostos e que de alguma forma fazem com que a educação e o processo formativo sejam invalidados quando aí se marcam as diferenças entre informal e informal, popular e não sei que coisa, ou que outros nomes que se deem a isso. Não, nós temos que reivindicar que os trabalhos educativos e formativos que nós fazemos sejam para a dignidade da vida e para a construção de conhecimentos e saberes, que se compartilhem esses saberes, que muitas vezes vêm da ancestralidade, que vêm também da experiência que nós mesmas, como mulheres, construímos. Ok? Esse é um primeiro aspecto que eu gostaria de colocar aqui. Há um segundo ponto que para mim é muito importante também, que é sempre considerar nesses processos de abordagem da violência, e aqui eu estou me referindo a violências, alguém falava aqui nos povos originários existe a violência, e eu quero dizer que todas as violências que existem acontecem nos territórios indígenas, de abuso, incesto, estupros, agressão por questão de gênero, padrões patriarcais, agressão pelo cuidado da mãe terra. Então, em diferentes níveis, a violência está ali dentro dos territórios. E como eu disse a vocês, um dos temas que são um pouco tratados por nós é a violência econômica, o trauma econômico
no qual não podemos fazer processos de cura, para que possamos nos liberar dessas mensagens de pobreza também. Nós estamos nessa busca, então, e com muita vontade de compartilhar tudo que nós estamos fazendo nesse trabalho, entendendo que, inclusive, colocar aqui os obstáculos também do nosso caminho é um processo formativo. Muito obrigada. Sim, querida Esther, muito obrigada. Miriam, por favor. Sim, muito obrigada. Bem, em relação ao que estavam falando sobre a educação popular, bem, todos os processos educativos, eles são importantes, mas como nós estamos aqui num espaço rural, isso, claro, isso nos leva a ter essa educação que é a nossa educação popular, com a terra, com o território, com o nosso contexto, onde estamos inseridas e estamos fazendo a convivência e vivendo em harmonia com a natureza também. Claro que não deixa de ser importante. Se por um lado nós temos uma educação já com parâmetros bem estruturados, com um currículo também com esse olhar patriarcal, às vezes há essa disfunção ou essa falta de conexão com a área rural. Eu acredito que esses espaços que nós, mulheres, construímos, esses espaços educativos, que são as escolas comunitárias, os círculos de aprendizagem e de redes de formação entre nós, as companheiras, esses espaços, eles são onde nós aprendemos a prática a partir do território e a partir do nosso corpo. Eu acho que essa é a pedagogia do cuidado e da resistência que nós precisamos nos sistemas educacionais e que sejam reconhecidos também, e eles devem ser integrados. Eu acho que educar também é defender a terra, os saberes das mulheres que são essenciais para a permanência da vida, a persistência nos territórios onde nós vivemos. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Miriam. Então, muito bem, são 7h26 e da noite, então eu acho que nós vamos ter que ir caminhando para a conclusão dessa sessão, a menos que alguém queira fazer algum comentário. Aqui temos alguns minutinhos ainda. Nós tivemos aqui muitos comentários no chat, mas também eu gostaria de ver se alguém gostaria de aprofundar nas experiências que são muito diversas dessa rede diversa no terreno da educação. Mas, claro, também vemos que há muitos pontos em comum na forma de abordar a questão educativa, educacional, inclusive os temas trazidos aqui. Então, de alguma forma, isso também faz sentido, certo? Porque, claro, os problemas enfrentados por essas mulheres também são comuns, as necessidades também são comuns. Então, eu acho que nós aqui conseguimos dar um bom panorama de diferentes contextos para mostrar a importância da educação, de acordo com o que cada rede faz e da forma que aborda. Mas eu acredito que foi muito enriquecedora aqui a sessão de hoje. E Miriam está escrevendo outro comentário. Miriam participou bastante hoje aqui. Eu acho que o conceito da educação será diferente, mas o objetivo é o mesmo: compartilhar saberes, gerar um pensamento crítico, melhorar a qualidade e dignidade da vida das pessoas. A educação para transformar a realidade social. Então, a Miriam acompanhou isso com tanta atenção
bom que para tudo ela teve um comentário, uma sugestão. Então, realmente, isso também ajudou aqui nessa troca tão rica entre as nossas convidadas. Então, eu acho que nós vamos concluindo por aqui. Não vejo ninguém mais com a mão levantada, certo? Sim, eu gostaria de fazer um comentário muito breve, posso? Sim, Ana Torres. Sim, é que aqui, enquanto eu as escutava, e também fiquei emocionada, realmente, como mulher, também é uma sobrevivente de violências diversas. Então, essa relação que nós fizemos entre o 25 de novembro e as mulheres rurais e as mulheres diversas, eu acho que isso nos mostra que as violências e as experiências das violências são um marcador importante na vida das mulheres diversas, certo? Então, sim, quer dizer que se é com alguém não aconteceu diretamente, indiretamente sim. Então, de alguma forma, todas já foram afetadas por isso. Então, estou vendo força também do 25 de novembro e que nós vamos continuar refletindo sobre isso. Sim, muito obrigada, querida Tita. Muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanharam aqui hoje, os que vão ver essa gravação depois. Muito obrigada a todos. Então, uma das questões interessantes que nós temos aqui nesse mundo virtual, outras não tão interessantes, mas uma das características interessantes é que essa gravação depois pode ir para a rede, nós podemos compartilhar, vocês podem usar e também podem levar as suas próprias organizações e redes, e assim nós vamos avançando nesse diálogo cada vez mais profundo sobre a educação. No fim das contas, é sobre isso, é sobre a educação no mais amplo sentido. A educação como um fator protetor e também protetor em muitos sentidos dos direitos das mulheres, não apenas das mulheres rurais, mas também das mulheres indígenas e também de nós, das mulheres mestiças. Eu também quero fazer aqui uma autopropaganda. Nós também precisamos de muitas reclamações, muitos objetivos nossos também têm sido postergados e também precisamos desses espaços educacionais. Então, quem sabe, tomara todos esses processos e cada vez mais possam impactar em políticas públicas interculturais, pertinentes, que deem um livre acesso gratuito a possibilidades e oportunidades educacionais em espaços também, escolas. Nós já vimos aí os números que foram apresentados, escolas, colégios, universidades, institutos técnicos e por aí vai, mas que sejam ofertas que sejam adequadas aos contextos e às realidades das mulheres da nossa imensa América Latina e Caribe. Então, muito bem, dito isso, e aqui avançando apenas um minuto do nosso horário previsto, nós nos despedimos. Então, um grande abraço a todos e eu acho que agora é um vídeo. Maria, calma, eu sei. Eu já aprendi a lição, Maria, tudo certo. Vamos então agora ao vídeo e com isso nós concluímos. Muito obrigada de coração a todas. Sim. E vamos continuar, ok? Nós vamos continuar, porque esse é um diálogo muito interessante e é estratégico. Então, nós nos abraçamos e passamos agora, então, ao vídeo. Então, um abraço em nome da Clade, também da Repem. E é um prazer estar aqui com você. Vestirme bonita para ir a pasear, sin que me moleste ningún charlatán. Tenés de un ovario con esas canciones en que según vos te
llueve en calzones. ¿Qué sentirías si yo te pusiera en una canción con el culo pa' afuera? ¿Qué sentirías si por la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? ¿Qué sentirías si la calle fuera, si en cada esquina un cabrón te jodiera? Te crees boxeador, te crees gran cantante, te crees presidente y sos un don nadie. Si vas por la calle recordar, respetar, te parió una mujer. No seas anormal. Si tu mamá te viera la grosería de las dos orejitas, te jalaría. Ponete pa' abajo, ponete pa' arriba, bien lindo te ves Con esa barriga. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Yo quiero caminar sin que me jodan, sin que chiflen en la esquina. Poder feminista, 8 de marzo. Con que vos sos el dueño, tu cerebro y tu pene son igual de pequeños. A mí no me asustan los abusadores, los que creen que a puño se ganan honores. Decime patana, decime rockera, decime vandálica y hasta tortillera. Tus halagos patán no cruzarán mi frontera, que va. Yo soy la guerrillera, la mismísima presidenta. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Yo quiero caminar sin que me jodan, sin que chiflen en la esquina. Vestirme bonita para ir a pasear, Que me moleste ningún anormal. vestirme bonita para ir a luchar, Que me moleste ningún charlatán. vestirme bonita para ir a trabajar, Que me moleste ningún anormal. vestirme bonita para ir a luchar. Que me moleste ningún charlatán. Quiero caminar sin que me jodan, sin que chiflen en la esquina. Yo quiero caminar sin que me jodan, sin que chiflen en la esquina. Vestirme bonita para ir a pasear, Que me moleste ningún charlatán. vestirme bonita para ir a trabajar, Que me moleste ningún anormal. vestirme bonita para ir a luchar. Que me moleste ningún acosador. Quiero caminar sin que me jodan, sin que me chiflen en la esquina. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Obrigada, obrigada. Até a próxima. Adeus, obrigada. Cuidem-se todos. Um abraço. Obrigada a todos. Sandra, nos quedamos un ratito. Gracias, Tanaka. Ya puedes parar la grabación igual, Tamara. Gracias. Ya se puede parar la grabación. Gracias.